Meus irmãos, povo de Deus, povo de fé, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Guilherme Lima e eu estou passando aqui mais uma vez para poder compartilhar com você uma palavra da parte de Deus. Porém, de antemão eu preciso falar com você que por algum motivo ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva aqui abaixo, ative o sininho, é de graça, não paga nada, e deste modo você estará sempre por dentro daquilo que publicamos aqui. Sempre uma mensagem direcionada por Deus, ensinamentos, estudos, que com certeza servirão para edificação da sua vida. Então não perca tempo, se inscreva aqui, ative o sininho, deixe o seu like, seu comentário, interaja conosco e vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que você deixe aqui abaixo no comentário se você compartilha da visão cessacionista ou se você compartilha da visão continuista. Se você crer que os dons espirituais cessaram ou se você crer que os dons espirituais continuam se manifestando entre o povo de Deus. Pois bem, há dois grupos de pessoas que compartilham visões ou duas visões diferentes a respeito deste mesmo assunto que é tão falado na Bíblia Sagrada. É bem verdade que de Gênesis a Apocalipse dons espirituais são manifestos, porém este assunto é tratado com muita ênfase. Esta pauta é muito bem falada no Novo Testamento. Afinal de contas, os dons espirituais continuam se manifestando entre o povo de Deus? Afinal de contas, os dons espirituais cessaram, acabaram? Pois bem, eu quero começar aqui compartilhando a visão dos cessacionistas. Os cessacionistas fazem parte de um grupo de pessoas que dizem, afirmam com muita certeza, com muita convicção, que os dons espirituais se cessaram, já não existem mais. Eles dizem que os dons espirituais foram manifestos em um tempo específico, a um povo específico, a fim de alcançar um propósito específico. Tendo alcançado este propósito, eles afirmam que não há mais necessidade dos dons espirituais serem manifestos entre o povo de Deus. Por isso, Deus não distribui mais seus dons ao povo dele, aos seus servos, à igreja. Eles dizem que os que viveram no primeiro século foram os últimos a contemplar a manifestação real, verdadeira e genuína dos dons espirituais. Sendo assim, todas as evidências de manifestação de dons que temos na atualidade para eles são descartadas e eles são incrédulos a respeito disto. Pois bem, em contrapartida, há outro grupo, o grupo dos continuistas. Os continuistas acreditam que os dons espirituais continuam se manifestando entre o povo de Deus até nos dias atuais. Continuam se manifestando na igreja, através da igreja, nos dias de hoje. Pois bem, eles afirmam com muita certeza e com muita convicção que os dons permanecerão com o povo de Deus, entre o povo de Deus, até os dias finais, ou seja, até o arrebatamento. Mas você acredita que há mais base bíblica para se crer que os dons espirituais cessaram ou para se crer que eles continuam? Nós já vamos chegar aí, mas antes eu preciso ressaltar que dentro do grupo dos cessacionistas há outro grupo que não são tão radicais. Eles acreditam que alguns dons espirituais ainda se manifestam entre o povo de Deus e através do povo de Deus, e outros não. Eles fazem separação entre dons ordinários e extraordinários. Vou te explicar para deixar bem claro. Eles creem que os dons mencionados
na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, dom de evangelismo e assim sucessivamente, estes dons ministeriais continuam se manifestando entre o povo de Deus. Eles creem desta forma, porém, acreditam que os dons extraordinários, ou seja, os dons espirituais, dons de maravilhas, de sinais, de curas e assim sucessivamente, não se manifestam mais. É bem difícil compreender esta visão e eu quero agora entrar na Bíblia Sagrada com você para discorrer esse assunto. É tão difícil, é muito difícil, é bem complexo, complicado compartilhar da visão dos cessacionistas, porque há meio que uma ignorância ou eles deixam de crer na Bíblia em um todo e isolam alguns textos aos seus bel prazeres. Pois bem, Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 11, ou melhor, a partir do versículo de número 8, para ficar mais claro, desta forma: porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, eles creem neste dom. A palavra da ciência, eles creem neste dom. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, eles creem neste dom. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, já não creem mais. E outro, a operação de maravilhas, não creem também. A outros, profecia, não creem também. A outro, dom de discernir espíritos, não creem também. A outros, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Eles não creem. Pois bem, como funciona isso na mente, na cabeça de um cessacionista? Como crer no que a metade do versículo diz e não crer no que a outra metade diz? Como rasgar um versículo no meio e eu pegar uma parte, não, isso aqui eu creio, isso aqui eu não creio. Ou você crer na Bíblia em um todo, ou você não crê em nada. Como eu vou pegar partes da Bíblia para mim, ao meu bel prazer, e descartar outras partes? Não há verdade nos argumentos cessacionistas. Paulo também escreveu a Timóteo, e nós vamos lá porque trabalhamos com a Bíblia Sagrada. Sua primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 14. Desta forma, não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Não há um versículo na Bíblia Sagrada que defenda o cessacionismo. Não há um texto bíblico que defenda esta visão cessacionista. Não há. Os dons espirituais, segundo a palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, versículo 9, os dons espirituais continuam se manifestando entre o povo de Deus. Jesus disse que se nós crermos obras maiores do que ele fez, nós faremos em quantidade, não em essência. Nós faremos. Jesus ressuscitou mortos. E hoje, nos dias de hoje, há mortos que ressuscitam por intermédio da oração de alguém. Jesus curou enfermos. Há hoje pessoas que constantemente são curadas através da oração de alguém que tem o dom. Há pessoas que recebem milagres extraordinários. Sinais são manifestos em todo o Brasil, em diversas denominações. Isso é o que? Será que é o diabo que usa tais pastores? Será que é o Satanás que está usando os tais servos de Deus para curar, para exortar, para manifestar sinais, prodígios, maravilhas? Cadeirantes levantam, cegos enxergam, mudos falam, surdos ouvem, constantemente em diversos lugares. Será que é o capeta que está fazendo tudo isso? Não. É o Espírito de Deus que continua distribuindo os dons espirituais àqueles que buscam, àqueles que clamam, àqueles que pedem e que de fato creem que eles são manifestos até nos dias de hoje. Não deixe que a incredulidade tome de conta do seu coração
Não utilize de argumentos incompletos, antibíblicos, para defender a sua falta de fé e a sua falta de coragem para buscar, orar, consagrar e receber os dons espirituais. Eu sou continuista. Os dons espirituais existiram, existem e continuarão existindo. Estarão com a igreja, com o povo de Deus, até o arrebatamento. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.